A enxaqueca ela é um distúrbio predominantemente feminino. Existe um vasto conhecimento dessa incidência de acordo com as flutuações hormonais das mulheres. E sabe o que é pior? É que a enxaqueca ela é um fardo muito importante na vida profissional, social, familiar e de liderança para elas. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, baseado em evidências científicas, fica nesse vídeo até o final, que eu vou falar um pouquinho sobre a enxaqueca nas mulheres. Vamos lá? Bom, eu sou o Dr. Bruno Gonzalez Meniello, sou médico neurologista clínico e vou falar um pouquinho para vocês sobre um artigo de revisão que saiu agora em junho desse ano de 2021, da revista Continuum Neurology, que descreve principalmente essa questão da enxaqueca das mulheres. A dor de cabeça em geral e a enxaqueca em particular são extraordinariamente mais comuns nas mulheres em idade reprodutiva e flutuam com as mudanças hormonais das fases da vida. As mulheres elas estão amplamente representadas entre os principais pacientes que nos procuram no consultório do dia a dia, tá? Para tratar algum tipo de dor de cabeça, seja ela uma cefaleia, uma dor de cabeça do tipo tensional ou do tipo migranosa, a famosa enxaqueca. O que nos intriga é que, sem dúvida, essa relação do ciclo hormonal faz parte desse contexto nas mulheres, faz parte desse contexto etiológico, da causa dessa dor, seja ela no ciclo menstrual habitual ou ao longo da vida, como momentos de perimenopausa, menopausa. Um exemplo muito clássico disso, dessa relação íntima com a questão hormonal, é que quando as mulheres portadoras de enxaqueca tendem a melhorar muito durante a gravidez, exceto, é claro, naquele primeiro trimestre, quando os níveis de hormonais ainda estão se equilibrando. Agora, o contrário deve ser um sinal de alerta. Aquelas pacientes que apresentam piora clínica ou que não houve um controle durante a gestação, é um sinal que nos preocupa, aparentemente em duas condições. Uma maior probabilidade de ter um distúrbio hipertensivo, um acidente vascular cerebral durante a própria gestação, ou às vezes no período do parto ou pós-parto. E o segundo desafio é que é muito intrigante e desafiador para o médico neurologista fazer essa terapia farmacológica e muitas vezes não farmacológica, como neuromodulação, mudanças comportamentais. Assim, a questão da enxaqueca é um dado tão de peso que quase 1/4 das mulheres com enxaqueca evitam ou adiam a gravidez. Assustador isso, né? Recentemente, tratar esses sintomas durante a gestação foi tema de uma revisão sistemática muito importante agora no ano de 2021, sugerindo novas classes medicamentosas que podem ser seguras durante a gestação, entre elas o triptano, que antes nós habitualmente não usávamos. Um outro relato importante dessa enxaqueca nas mulheres é nos períodos menstruais, muito comum, seguindo adiante um contexto que pode estar presente tanto nos pacientes portadores de enxaqueca ou ter um conceito de enxaqueca menstrual, um diagnóstico de enxaqueca exclusiva do período menstrual. E mais de 60% das mulheres em idade reprodutiva relatam uma associação entre os seus ataques de enxaqueca e a menstruação. Vários foram os estudos que observaram que a enxaqueca ocorre com mais frequência em conjunto com a queda rápida desse estrogênio na fase lútea tardia e na fase folicular inicial, quando os níveis de estrógeno e progesterona têm seus níveis mais baixos, 2 dias antes da menstruação e 3 dias dos primeiros dias de sangramento. O estrógeno e a progesterona, elas têm efeitos complexos e dinâmicos em vários aspectos do eixo hipotálamo-hipófise. Se a gente for tentar explicar um pouquinho mais sobre esses exemplos, eles apresentam papéis sinérgicos e, ao mesmo tempo, os opostos sobre a dor da enxaqueca, dependendo, claro, que da sua concentração e do tempo. Os efeitos opostos dos hormônios sexuais e os diferentes efeitos de seus níveis absolutos e relativos criam uma interação muito complexa. O estrogênio, por exemplo, ele aumenta principalmente a hiperexcitabilidade neuronal, estimulando a condutância de um
neurotransmissor chamado glutaminérgico, tá? Excitatório, e diminuindo a atividade inibitória mediada por um outro neurotransmissor chamado GABA. Apesar desse efeito neuroexcitatório, o estrógeno parece ter um efeito também de neuroproteção, seja ela pela sua relação, possível interação com as serotoninas e as endorfinas, mas ainda a gente sabe que faltam alguns trabalhos para isso. Bem, e a progesterona? A progesterona e seus metabólitos, né, em contraste com o estrógeno, ela exibem efeitos neuroinibitórios via GABAérgicos e anti-efeitos inflamatórios. Mais recentemente, nós tivemos também uma relação, e até o ano passado algumas aprovações, do níveis de peptídeos relacionados ao gene de calcitonina, o CGRP, são mais elevados em mulheres de idade reprodutiva. E é nesse contexto fisiológico que nasceram esses novos tratamentos que eu comentei que foram aprovados no ano passado. Muito complexo tudo isso? Além disso, as mudanças hormonais específicas, elas podem ter efeitos diferentes em diferentes fases da vida reprodutiva de uma mulher. Por exemplo, embora a nossa suplementação de progesterona tenha sido observada para prevenir a enxaqueca, em mulheres na pré-menopausa, ela pode provocar enxaqueca em mulheres na pós-menopausa. Muito complexo e muito doido tudo isso. E nos últimos 50 anos, a fisiopatologia desses ataques tem sido relacionadas a essas hipóteses de retirada de estrogênio, que é da enxaqueca, desencadeando então, observando por causa dessa diminuição da suplementação de estrogênio e não no contexto da diminuição da progesterona. Bem, e esses ataques perimenstruais da enxaqueca, que se pensa que são precipitados pelas quedas dos níveis de estrogênio antes do início da menstruação, demonstrou ser mais grave e refratária ao tratamento em estudos clínicos e também estudos clínicos e estudos populacionais. O cenário da perimenopausa e da menopausa é um cenário um pouquinho mais diferente. Como a enxaqueca é afetada pelas flutuações hormonais, a perimenopausa e a menopausa representam um período frequentemente agitado para mulheres com enxaqueca, que podem experimentar um aumento na frequência de crises e nos sintomas da perimenopausa. É essencial reconhecer que a transição da menopausa leva 10 anos em média e tem vários estágios, cada um caracterizado pelas alterações hormonais específicas. Isso de definição eu vou deixar para os meus colegas da ginecologia e obstetrícia definirem se é um período pré, um peri-precoce, um peri-tardio, uma pós-menopausa. Não vem a mim, não tenho gabarito para isso. Pois qualquer variedade dessas apresentações clínicas, o jeitão da clínica nesse cenário, pode intimamente afetar os pacientes com o diagnóstico da enxaqueca. Um cenário até mesmo nebuloso na literatura, ficando com evidências mais anedóticas. Bem, eu espero que eu tenha ajudado. A enxaqueca, de fato, é muito mais comum nas mulheres do que nós homens. E essa relação hormonal, interação com anticoncepcionais, interação com o ciclo hormonal, elevação de queda de estrógeno, de progesterona, enxaqueca menstrual, isso tudo precisa ser avaliado em conjunto com um neurologista clínico e um ginecologista. E muitas das vezes a gente precisa fazer esse trabalho em equipe. Eu espero que eu tenha ajudado. A ideia do vídeo é trazer essa informação, um dos primeiros temas mais completos aqui, esse tema tão conhecido como enxaqueca na mulher. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até logo. Tchau, tchau.